Olá, sou Gilvan, canal Biologia Evolutiva de Gilvan. Pessoal, doenças. Eu falei que a partir de ter feito um apanhado sobre o reino animalia, eu começaria a fazer uns vídeos. E como está muito na moda, como a gente está vivendo um momento difícil por conta de doenças, então, claro que eu não vou falar de todas as doenças, não vou falar de todas as maneiras de transmissão, mas eu vou me relacionar mais a algumas doenças ou alguns conceitos muito usados na medicina, claro, também pela biologia, que é a respeito de doenças infecciosas, contagiosas, etc. Mas que tem uns conceitos muito usados, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, que é o termo endemia, epidemia e pandemia. Não são as mesmas coisas. Eu vejo pessoal confundindo. Inclusive, o conceito, as palavras são todos substantivos femininos. Se a gente for pensar do ponto de vista da língua portuguesa, origem latim. Então, vamos entender um pouco. Endêmico, endemia, se refere a uma situação que ela está constante, ela não está sofrendo mudanças, ela não está aumentando. Pode até diminuir, mas não está aumentando. É para doenças que a gente vai usar, sim, mas, por exemplo, se eu falar que em uma determinada região tem um tipo de ser vivo, e aquele ser vivo só é encontrado naquele local, ele é endêmico, e esse conceito também é aplicado à biologia de diversos ramos, diferentes ramos, pode ser na ecologia, na botânica, na zoologia, na entomologia, dizer, olha, aquele organismo vivo é endêmico daquela região, daquele local. Endêmico, quer dizer, endêmico ele só existe naquele local. Por exemplo, a Mandacea da Caatinga, que é uma abelha, ela é endêmica da Caatinga. Ela não tem em outro lugar do Brasil, do mundo. Eu posso dizer, por exemplo, vou pegar outro exemplo. O soldadinho do Araripe, que é uma ave identificada, estudada, classificada, etc., por um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, que eu não sei o nome do pesquisador, não vem à memória, ela é endêmica da região lá do Araripe, toda a região, não, ela é endêmica lá de junto à Gruta do Farias, lá do Farias, que fica é um distrito de Barbalho, município de Barbalho, é encontrada em outro lugar do mundo? Não, ela é endêmica dali, só existe naquele local. Não adianta você procurar em outro lugar do planeta, ou do mundo, do universo, nem do sistema solar, dos planetas, nem nenhuma galáxia, Via Láctea, qualquer que seja, você só vai encontrar então só tem registro daquele animal naquele local, endêmico daquilo ali. Agora, quando a gente trata de doença, vou pegar uma doença, por exemplo, dengue. Vamos pegar dengue, para a gente entender. Dengue, a palavra vem um termo africano, quer dizer estar preguiçoso, dengoso, em tese, sim? É uma palavra não portuguesa. Então, vamos imaginar, eu vou pegar aqui para a gente entender essa questão. 2018, 2019 e 2020, que ainda não foi analisado em 2021, ainda vai acontecer. Vamos imaginar que os casos de dengue em Petrolina foram 50. E aqui, por exemplo, 49, aqui voltou a ser 50. Essa doença está endêmica. Essa doença, nesse caso, dengue, que é uma virose, que tem um vetor, etc., mas não vamos entrar nesse detalhe, ela é uma doença endêmica aqui para Petrolina. Por que ela é endêmica? Porque não tem aumento de casos. Mas vamos pegar como referência os mesmos anos para a gente entender isso. Ela aqui, ela teve, vamos pensar, 50, manteve 50, mas aqui ela já teve 100. E aqui ela já teve 200, por exemplo, casos notificados pelos órgãos de saúde, pela, sei lá, a vigilância sanitária, órgãos que lida com esses casos. Identificado, foi feito um exame e detectaram essa quantidade de casos. Essa doença virou o quê? Uma epidemia, ou seja, ocorre um aumento. É muito usual o pessoal dizer, isso virou uma febre, isso virou uma epidemia. Por que o termo febre? Porque febre é uma coisa que leva a um desajuste do organismo, ou seja, aumentou a temperatura, que é a hipertermia, elevação da temperatura, e o pessoal tem usado muito esse conceito para também outras coisas. Sei lá, a música de fulano de tal virou uma epidemia, não sei o que, a roupa,
o modo o cabelo, o calçado, tudo isso virou uma epidemia. O pessoal tem usado muito para algo que está crescendo, que está aumentando. Mas, normalmente, o conceito é mais aplicado à questão de doenças, tá? E pandemia. Pandemia, a gente tem que primeiro lembrar do prefixo pan. Pan equivale, esse prefixo, a todo. E nesse caso aqui, eu posso dizer que algumas doenças são pandemia. Por exemplo, AIDS. AIDS é a síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é em inglês, e aí a sigla, no caso, em inglês, a construção das frases, da língua é diferente da língua portuguesa, tá? Tanto que em Portugal o pessoal equivale a SIDA. E por que eu posso afirmar que a AIDS é uma pandemia? Para vocês que estão assistindo, é muito importante entender isso. Dentro dos conceitos, dentro dos entendimentos, há conceito, claro que se a gente for pensar isso, é acordo, isso é arbitrário, é o homem que determina, é o homem que chega a um consenso, é um conjunto de pessoas pensando, e cada um dando ideias, e essas ideias vão convergindo, e algumas, claro, são descartadas, e chega a esse consenso. Para a Organização Mundial de Saúde, qualquer doença que ela perpassa, ela sai de um continente e avança para outro continente, ela é uma doença tratada do ponto de vista pandemia. Por exemplo, no momento que uma doença, vamos imaginar que está na Europa, ela passa para a África, ela é uma pandemia. Se ela for além, a Ásia, a Oceania, chegar na América, isso é pandemia, mas não precisa chegar todo o planeta. Claro que pan quer dizer todo, mas nesse caso é importante vocês que estão assistindo, vocês que estão ouvindo muito, isso é muito comum nos meios de comunicação, doença tal, uma pandemia. Por exemplo, tem doenças que até estão em todo mundo, mas ela pode ser dita uma endemia. Por exemplo, a malária, se não aumentar os casos, as malárias, são 4 malárias, em cada lugar que ela está existindo, ela é uma endemia. Está aumentando de casos. Agora, quando ela começa a aumentar de casos, por exemplo, de vez em quando o pessoal fala, está acontecendo um surto de tal doença, por exemplo, febre amarela, aconteceu na região sudeste em 2019, 2018, 2019, aumentou muitos casos, principalmente nos estados de Minas, Rio e São Paulo. Esses 3 estados da região sudeste, são 4, mas desses 3, inclusive numa parte de São Paulo, perto da capital. Eles chamaram de epidemia. Epidemia de quê? Da febre amarela. Vão chamar de pandemia? Não, porque só estavam dentro do Brasil, nem todo o Brasil. O aumento se deu em 3 estados da região sudeste, não nos 26 estados, ou na maioria dos estados da região, do país. Vamos imaginar, por exemplo, se tivesse passado para outro país, continuaria sendo uma epidemia. Ainda que passasse para todos os países da América, não seria classificado como uma pandemia. Para ser classificado, teria que essa doença atravessar o continente, ou sair de um continente e entrar em outro continente, ser transcontinental, ok? Então é importante esses termos, esses conceitos. Muita gente faz confusão com isso. Isso já tem sido perguntado em concurso. Vocês podem baixar aí, tem muito material disponível na internet. Isso é algo que ajuda muito. Claro, você tem que saber filtrar, saber o que vai pesquisar, o que você quer, se você está pesquisando, de fato, atende à tua necessidade, atende às tuas expectativas, se serve mesmo como apoio, como material que vai auxiliar, mas tem questões, não só questões de, vamos pensar, para quem está fazendo um concurso diretamente para a área de saúde, vai ser um agente trabalhar com endemias, com epidemias, com essa questão toda, mas para também o ensino médio. Ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já caiu questões trabalhando com 1 ou 2 ou até os 3 conceitos que eu estou aqui trazendo para vocês. Então fica bem claro, vocês têm que estar muito atentos a isso. Por quê? Porque o pessoal faz muitas confusão. Independente, que eu não vou abordar isso, independente da forma de transmissão, continua sendo, se a transmissão é baixa não, se ela se mantém, se ela está estável, manteve a estabilidade, é uma endemia. Para qualquer, claro que eu falei, deu até os conceitos. Se aumenta, independente, pode ser local, pode ser dentro de uma cidade de Petrolina, mas, por exemplo, dengue, vou pegar agora um exemplo. A questão de dengue, ela se tornou uma
epidemia em Rio Branco, no Acre. Só Rio Branco, não sei, as reportagens estão falando, além de lá estar acontecendo inundações por conta o índice de precipitação, que é muito elevado nesse período do ano, em toda a região norte, é o Rio Acre inundando a capital, Rio Branco, mas tem o caso da epidemia de dengue, porque está aumentou de maneira, parece mais de 10 mil casos notificados de dengue, só agora dentro dos últimos dias, mês, não sei. E a pandemia, como eu falei, pode ser uma gripe que está em todo lugar. Por exemplo, a gripe espanhola, que não deveria ser chamada de gripe espanhola, e sim, no mínimo, a gripe Oklahoma, porque ocorreu, o foco, o início foi nos Estados Unidos, local chamado Oklahoma. Não os espanhóis, nada nem a favor, nem contra, nem ninguém aqui, mas apenas falando os termos, a questão real, os espanhóis carregam esse estigma de falar a gripe espanhola quando a gripe não foi na Espanha. Ela não surgiu na Espanha, o foco não foi na Espanha, não aconteceu lá, aconteceu na América, tá? Mas ela foi uma pandemia que ela matou gente em todo mundo, inclusive matou milhões, inclusive no Brasil, matou não sei, milhões ou milhares, mas houve pessoas que morreram por conta da gripe espanhola, por conta de ela não só ficar na América, na Europa, se estendeu por outros continentes, ela foi tratada de pandemia. Então, fique bem claro para vocês, obrigado por ter assistido. É um vídeo que eu tinha que trazer para vocês. De vez em quando eu vou estar trazendo vídeos com essas curiosidades. Eu não estou aqui me apoiando sequer em tese. Fui consultar artigos. Isso aqui tem em livros, tem um maior aprofundamento em, vamos pensar, artigo científico, principalmente, dissertação de mestrado, tese, doutorado, que trata desses conceitos. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro.